A lenda do Lago Sombrio. Na cidade de Valedouro, uma pequena vila à beira de um imenso lago, os moradores falavam com grande cautela sobre a lenda do Lago Sombrio. O lago, que se estendia por quilômetros, tinha uma superfície calma e serena durante o dia, mas à noite algo misterioso acontecia. Era dito que em noites de tempestade, o barco fantasma surgia nas águas profundas e escuras, conduzido por uma figura sombria que ninguém conseguia identificar. O brilho pálido das velas e o som suave da música que ecoava pelo lago atraíam turistas e aventureiros, mas nenhum deles jamais voltava para contar a história. Em uma noite de inverno, um jornalista investigativo de 35 anos, Alexandre Monteiro, chegou à cidade. Ele estava procurando por uma nova história para escrever. Seus últimos trabalhos haviam sido sobre fenômenos naturais, mas ele estava em busca de algo mais intrigante, algo que desafiasse as explicações lógicas. Quando ouviu pela primeira vez sobre o Lago Sombrio, as lendas sobre o barco fantasma o fascinaram, embora ele fosse cético. Alexandre não acreditava em fantasmas, mas a história parecia uma oportunidade única de investigar algo que ele acreditava ser um mito urbano. Na chegada a Valedouro, ele foi recebido por moradores que, ao mesmo tempo que eram acolhedores, não podiam esconder a apreensão nos olhos. Quando perguntado sobre o lago, a maioria desviava o olhar ou mudava de assunto, evitando qualquer menção ao barco fantasma. A única pessoa que parecia disposta a conversar abertamente sobre o fenômeno era Dona Teresa, uma senhora idosa que vivia à margem do lago. Eles dizem que o barco vem em noites de tempestade, explicou ela, sua voz rouca carregada de um tom de advertência. E ninguém que se aproximou dele voltou a ser o mesmo. Alguns até desaparecem, e os que sobrevivem dizem que ouviram gritos vindo das águas, mas ninguém sabe o que acontece lá. Eu vivi aqui por toda a minha vida, e posso garantir que o lago guarda segredos que não estamos preparados para entender. Intrigado, mas ainda cético, Alexandre decidiu que investigaria a fundo. Comprou uma pequena lancha e, com a ajuda de alguns mapas antigos, localizou o ponto exato onde o barco fantasma teria sido visto pela última vez. Preparou-se para passar a noite sozinho no lago, armado apenas com uma câmera, lanternas e seu instinto jornalístico. À medida que o dia se punha e a escuridão tomava conta do lago, a tensão em seu corpo aumentava. Ele observava as margens à medida que navegava, sentindo uma estranha sensação de estar sendo observado. O vento, que começara suave, logo se intensificou. Nuvens escuras se formaram no céu e um trovão distante ecoou, reverberando nas montanhas ao redor. As horas se arrastaram sem que nada de anormal acontecesse. Alexandre começou a se perguntar se tudo não passava de uma invenção. Ele decidiu que voltaria à cidade, mas antes que pudesse dar meia volta, uma luz fraca surgiu à distância. Ele se aproximou com cautela e, à medida que a luz se tornava mais forte, a silhueta de um barco apareceu à sua frente. O que ele viu o deixou sem palavras. Um grande veleiro de madeira escura, com velas suprimidas e uma iluminação tênue que oscilava de maneira irregular, como se uma força invisível estivesse controlando o fogo. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era exatamente como as descrições de Dona Teresa.
Sem hesitar, Alexandre amarrou sua lancha ao barco e subiu a bordo. O convés estava coberto por uma fina camada de névoa e o ar estava incomumente gelado. Não havia movimento, mas uma sensação de abandono impregnava o ambiente. Ele caminhou lentamente até a cabine principal, onde encontrou uma cena surreal. O interior estava perfeitamente preservado, mas parado no tempo. O mobiliário parecia intocado, mas havia uma estranha sensação de que o lugar não estava realmente desabitado. No centro da sala, uma mesa estava coberta por copos e pratos, como se alguém tivesse acabado de sair, mas a comida já estava podre. As velas estavam derretidas, mas ainda queimavam com uma luz fraca. Os móveis estavam cobertos por uma fina camada de poeira, mas o ambiente parecia vivo. Alexandre sentiu uma pressão crescente no peito, como se o próprio ar estivesse mais denso. Ele explorou cada canto da cabine, mas nada parecia normal. Foi quando ele se deparou com um retrato pendurado na parede. Era uma pintura a óleo antiga de um homem, com olhos vazios e um sorriso torto. Algo nele era profundamente desconcertante. Mas o pior estava por vir. No lado oposto da parede, Alexandre encontrou uma série de fotografias emolduradas. As imagens mostravam pessoas de Valedouro, todas com um olhar fixo e sem vida, como se estivessem sendo observadas de um lugar distante. Alexandre não conseguiu evitar sentir que algo estava errado. Quando olhou mais de perto, um dos rostos nas fotos fez seu coração parar por um momento. Ele viu a imagem de uma mulher que parecia se olhar diretamente no espelho. Mas não era apenas uma imagem qualquer. A mulher tinha os olhos completamente brancos e um olhar que transmitia uma sensação de impotência, como se estivesse presa entre dois mundos. O desconforto de Alexandre cresceu e ele rapidamente se afastou da parede, sentindo uma pressão na cabeça, como se alguém estivesse lhe sussurrando, mas sem emitir som. Seus sentidos começaram a se turvar, e ele sentiu o calor da vela desaparecer à medida que o frio tomava conta do ambiente. O barco parecia agora estar em movimento, mas de uma maneira estranha. As ondas não se moviam como deveriam, e a lanterna que ele carregava tremia em suas mãos, emitindo uma luz vacilante. Ele decidiu descer ao porão para investigar, mas antes de chegar à escada, uma porta se abriu sozinha com um som agudo e desagradável. Ao entrar, o que ele encontrou o deixou completamente sem palavras. O porão estava cheio de algo viscoso e brilhante que cobria as paredes e o piso, emanando uma luz sinistra. O som de algo movendo-se atrás dele o fez se virar rapidamente. Mas não havia nada, apenas o som de seu próprio coração batendo acelerado. Foi então que ele viu o espelho. Ele não sabia o que estava olhando, mas a visão em sua frente fez seus olhos se arregalarem de terror. No reflexo do espelho, Alexandre viu uma figura sombria atrás dele. Era uma sombra indistinta, mas com olhos brilhantes que refletiam a luz da sua lanterna. Quando ele se virou para olhar diretamente, não havia ninguém. Apenas a sala vazia e as paredes cobertas pela substância viscosa. De repente, uma força invisível parecia empurrá-lo em direção ao espelho. Ele tentou resistir, mas sentiu seu corpo sendo puxado para o reflexo. Quando ele tocou a superfície do vidro, uma onda de energia percorreu seu corpo e uma sensação de pânico o tomou. Ele não conseguia se mover, mas o reflexo continuava a se distorcer. No momento seguinte, o barco parecia desaparecer diante de seus olhos. A água ao redor estava calma, como se nunca tivesse existido.
Mas ele sabia no fundo de sua alma que não estava sozinho. Quando os pescadores encontraram a lancha vazia de Alexandre, eles também encontraram sua câmera, ainda gravando. Quando assistiram ao vídeo, o que viram foi aterrador. No final da gravação, uma sombra se aproximou rapidamente, cobrindo a câmera. A filmagem cortou abruptamente, deixando apenas o som de respiração pesada e estranha. Agora, Valedouro não era mais a mesma. Os moradores evitavam o lago e até mesmo os turistas pararam de visitar a cidade. O barco fantasma continuava a ser uma lenda, mas agora os olhos de Alexandre pareciam refletir-se nas águas escuras do Lago Rio, esperando por alguém que ousasse voltar. Obrigado por assistir por mais um vídeo. Não se esqueça de dar like, se inscrever no canal e comentar o que você achou dessa história arrepiante. Até mais.